Oi, gente, tudo bem? E hoje eu trago para vocês o quadro Bastidor Cavalinho, uma ótima ideia para quarto infantil e também para a porta de maternidade. Esse risco faz parte de uma série de riscos que eu criei especialmente para vocês. Então, se você está aqui nesse vídeo porque comprou a apostila desse risco, muito obrigada por valorizar o meu trabalho. E se você veio direto aqui pelo YouTube e gostaria de adquirir essa apostila, eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, ok? É só clicar lá e comprar. A apostila é bem completa, como vocês estão vendo aí na tela. Ela tem guia de pontos e cores, fotos e outros detalhes que vão facilitar o seu trabalho. Recados dados, então agora vamos para o vídeo. Já passei o meu risco para o tecido aí com a caneta mágica. E agora eu vou começar a bordar pelo balancinho, que é essa parte de baixo do cavalinho. Então, eu começo aí fazendo pontos retos nesses riscos verticais que eu fiz com a caneta mágica, que foi para me orientar melhor na hora de bordar. Então, eu fiz os risquinhos até o final e fui bordando por cima deles com ponto reto. Notem que depois eu vi que eles estavam muito próximos, então eu pulei um e segui fazendo aí. Lembrando que a indicação do número de fios, do tipo de agulha, tudo isso está na apostila, ok? Eu sigo aí fazendo meus pontos retos até o final. Se você já tiver habilidade, se achar que não precisa, que é tranquilo, você não precisa fazer os riscos. Eu faço porque eu acho que fica mais bem feitinho. Pronto, fiz os pontos retos. Agora eu vou começar do lado de fora desse primeiro ponto. Vou passar com a linha por baixo dele, sem furar o tecido. E volto passando de novo para dar uma volta nesse pontinho. Aí, como vocês podem ver, eu já saí lá no segundo ponto com a agulha. E aí, eu volto passando de novo e já saio lá no terceiro. E eu vou empurrando assim a linha para ele ficar mais para cima. Passo de novo e já saio lá na frente. Aí, eu tô usando uma agulha de tapeçaria que não tem ponta. Então, ela não enrosca no tecido, ela é muito boa para fazer esse tipo de ponto. Passei por baixo, passo por baixo de novo e saio lá na frente. Aí, passo por baixo de novo e saio na frente do próximo. E sempre organizando a linha para ela ficar bem para cima. Fazendo aí agora o último ponto, eu vou finalizar essa carreira descendo com a agulha, furando o tecido, certo? Fura o tecido, sai lá embaixo. E eu volto com a agulha na próxima carreira, que vai ser bem próxima dessa carreira vertical, para eles ficarem bem juntinhos. Passo por baixo do primeiro. Passo novamente e saio lá no segundo. Passo novamente no segundo e saio no terceiro. E assim eu vou fazer até o final dessa carreira e todas as outras. Até completar esse desenho. Aí vai ficar assim. Para dar um acabamento ao redor, a gente vai fazer com ponto haste. Ponto haste, eu vou sair com a agulha.
vou segurar a linha e vou dar a distância referente a 2 pontos. Aí eu volto no meio dessa distância, entre uma linha e outra. Aí, a partir do segundo ponto, você vai descer com a distância de um pontinho só, segurando sempre a linha e volto no mesmo furinho onde terminou o outro ponto. Então, linha para cima, volto com a distância de um ponto e volto no mesmo furinho do último ponto. Linha para cima, desço com a distância de um ponto e volto no mesmo furinho do último ponto. Se você quiser explicação bem detalhada desse ponto, aqui no canal tem um vídeo especialmente do ponto haste. E assim eu vou fazendo todo ao redor até completar o balancinho. Pronto, ponto haste finalizado. Então, agora nós vamos fazer o ponto cheio, nessa parte das patinhas e do focinho, né? Vamos começar aí pela patinha. Bom, o ponto cheio é o seguinte, quando é uma figura regular, por exemplo, aí eu vou preencher um retângulo. Então, eu começo de uma ponta. Começo de uma ponta e vou preenchendo. Faço um ponto do início até o final, venho bem juntinho e faço outro ponto. E assim eu vou preenchendo todo ele com ponto cheio. Finalizei, agora nessa parte de cima eu tô fazendo ponto atrás, que é você vai à frente, volta atrás. Vai à frente, dando a distância relativa ao tamanho do ponto e volta atrás. Eu vou começar fazendo ponto cheio na parte do focinho do cavalinho, né? Eu começo pelo meio porque aí temos uma figura irregular. Então, se você começar pelo meio, facilita para você ter uma visão de se os pontos estão retos ou não, certo? Então, eu começo fazendo um ponto no meio e vou preencher toda uma lateral. Depois eu venho e preencho a outra lateral, e assim o ponto vai ficar mais uniforme. Aí vou fazendo os pontos bem juntinhos, para que não fique nem um pedacinho de tecido aparecendo. Começo fazendo o outro lado agora, até preencher todinho com ponto cheio. E aí, nessa parte interna do focinho, eu vou preencher também com ponto atrás.
Depois eu resolvi fazer ponto pirulito por cima desse ponto atrás, porque eu achei que o acabamento ia ficar mais interessante. E acabei fazendo nas patinhas também. Agora eu vou começar a fazer o contorno do cavalinho. Então, eu vou fazer todo o contorno dele em ponto haste. Pronto, o contorno do cavalinho já está finalizado. Eu não comentei, mas a parte da crina ali em cima também, a parte da frente eu preenchi com ponto cheio. Agora, eu vou fazer essa parte aí da sela do cavalinho com ponto cestaria. E para isso eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria sem ponta, porque facilita mais na hora de passar a linha entre os pontos que já estão feitos. Aí eu começo aí fazendo, preenchendo nessa parte dos pontos retos aí, verticais. Passo por cima do risco, um ponto grande, do início até o fim. Pronto, finalizei essa parte. Agora eu vou sair do lado de fora desse último ponto. Vou passar por baixo desse primeiro ponto e por cima do segundo. Aí, por baixo do terceiro e por cima do quarto. Por baixo do penúltimo e por cima do último. E assim eu vou fazendo essa trama. Aí, eu desço agora com a agulha. E volto bem próximo da primeira carreira horizontal. E agora eu vou fazer o trançado ao contrário. Naqueles pontos que eu passei por cima, agora eu vou passar por baixo. Os que eu passei por baixo, eu vou passar por cima. Aí eu tô passando um de cada vez, porque como eu estava ao contrário, não queria movimentar o bastidor, para não prejudicar o vídeo, então eu tô fazendo um de cada vez. Passa por cima, passa por baixo. Passa por cima, passa por baixo. E aí, depois do último, desce, furando o tecido, e começa uma nova carreira. Pronto, o ponto cestaria tá finalizado. Agora, eu vou fazer o acabamento ao redor desse ponto, dessa parte azul. E para isso também eu vou utilizar o ponto haste. Vocês vejam que o ponto haste é um ponto bem versátil, a gente usa muito no bordado. Faço aí todo o contorno dessa primeira parte do tapetinho.
Vejam que aí na pontinha eu faço um ponto bem pequeno para que ele consiga fazer a curva. E aí já desço. Pronto. Agora eu vou fazer essa segunda parte aí com outra cor. E aí, nós vamos preencher todas essas carreiras com um ponto haste. Então, além do ponto haste ele servir para contorno, ele também é um ponto que serve para preenchimento. Eu utilizo muito para preencher letras e outros elementos do desenho. Então, vou fazer toda essa primeira carreira aí do lado de fora com ponto haste. Finalizei a primeira carreira, agora eu vou começar a segunda carreira bem próxima, bem juntinha dessa primeira. Já começo dali onde eu parei mesmo. A imagem desfocou um pouquinho, mas daqui a pouco ela volta ao normal. Percebam que a linha, quando você puxa a linha, ela tem que ficar sempre no mesmo sentido, então você tem que tomar cuidado para isso. Que ela fique, para não ficar um ponto com a linha para cima, ou uma carreira com a linha para cima e outra com a linha para baixo, tem que tomar cuidado só com isso. Pronto, terminei ali umas 3 carreiras e ficou esse pedacinho. Aí não tem problema, eu vou começar a preencher só ali onde tá faltando. Não vou começar lá de cima porque não tem mais espaço. Pronto, finalizei a parte do ponto haste e também as bolinhas eu preenchi com ponto cheio. Da mesma maneira como eu fiz o focinho, fiz primeiro um lado, depois o outro. Não tem segredo nenhum. Aí agora eu vou fazer os olhos, ou melhor, o olho, né? Todo com ponto atrás, ao redor.
Aí nesse cantinho aí da bolinha do olho agora, eu fiz com ponto cheio. Começando aí o rabinho, dividindo ele em 4 partes para delimitar aonde eu quero que os pontos fiquem. Aí eu começo aí, saindo com a agulha, deixando um espacinho pequeno, entro com a agulha de volta e seguro a linha. Aí no meio, nesse espaço aí do meio, eu venho e faço um pontinho na vertical. Para prender essa linha atrás, certo? Dou um espaço bem pequeno, os pontos vão ficar bem juntinhos, e aí faço da mesma forma. Saí com a linha, deixei um espacinho, entrei com a linha de volta, seguro a linha, e entre esses 2 fios de linha, né? Nesse espacinho que ficou, eu faço um pontinho na vertical. Pronto, já fiz o segundo anelzinho. E assim eu vou fazendo nessa parte que eu delimitei aí. Nesse caso, o tamanho não é tão importante porque depois nós vamos cortar esses anéisinhos, eles não vão ficar assim. Quando você deixa o anel, aí você tem que tomar cuidado para deixar todos mais ou menos do mesmo tamanho. Olha, eu já fiz aí todo ao redor. E agora eu vou cortar para ver como que ficou, para ver aonde eu vou ter que preencher mais. Vejam que eu fiz naqueles riscos que eu fiz com a caneta mágica depois, eu fiz uma carreirinha também, e todo ao redor. Ficaram aí os espaços do meio, que agora, depois de cortar, é que a gente vai ver aonde que vai ser necessário fazer mais pontos ou não. Aí eu vou cortando aí todos os anéisinhos, aparando, para dar o formatinho do rabo. A tesoura tem que ser uma tesoura bem afiada, porque facilita na hora de cortar. Aí ele ficou grande, eu vou cortar um pouquinho mais. E aí, ó, eu já identifiquei aonde ficou um espacinho, que aí eu vou fazendo mais alguns pontos. Eu venho com pentinho fino para pentear, para dar o formatinho que eu quero. Aí, quando você achar que já tá bom, você finaliza. Agora, a crina eu vou fazer da mesma forma, tá? Só que aí eu tô utilizando menos fios, porque eu quero que ela fique mais delicada do que o rabo, porque o rabo é mais volumoso. Então, eu venho, faço essa argolinha e venho e faço um pontinho na vertical para prender. Aí eu dei uma acelerada para o vídeo não ficar tão repetitivo.
Mas é isso, você sobe, desce, segura a linha e prende. Pode parecer difícil, pode ser parecer complicado, mas não é, tá? Depois que a gente pega o jeito, a gente vai fazendo bem tranquilamente. Aí eu fui fazendo primeiro essas partes do meio para ver como é que ficava. Pronto, fiz aí o que eu achava que ficaria bom, fiz todo ao redor depois. E agora eu vou cortar, da mesma forma que a gente fez o rabo, eu vou cortar aí para ver como é que fica. Se eu achar que tem que preencher mais, aí eu venho preenchendo. Corto todos os anéis. Penteio, aí vou aparando. Olha só, já tá dando um formatinho legal. Dei mais uma paradinha aí no rabo. E pronto, nossa crina e nosso rabo estão prontos. Agora vamos fazer a parte dos galinhos de flores. Também vamos utilizar o ponto haste para fazer os galhos. As folhinhas vamos fazer com ponto margarida. Então, você sai com a linha, entra pelo mesmo furo, segura a linha e você vai sair lá na pontinha da folha e vai puxar essa linha. E aí, prende com o pontinho do lado de fora. Mais uma vez, sai com a linha na base da folha, volta pelo mesmo furinho, segura a linha e sai com a agulha lá na pontinha da folha. Puxa a linha e dá um pontinho do lado de fora. Todas as folhinhas eu fiz com ponto margarida. Aí fiz toda a parte de cima e toda essa parte de baixo e agora eu vou fazer a última florzinha com nó francês para mostrar para vocês. Saio aí com a agulha, seguro a linha, dou 3 voltas e volto bem próximo de onde eu saí. E puxo. Saio com a agulha.
Seguro a linha esticada, dou 3 voltas na agulha e volto bem próximo de onde eu saí. Mais um, saio com a agulha, seguro a linha esticada, dou 3 voltas e volto bem próximo de onde eu saí. Ajusto a linha e desço. Pronto. Pronto, nosso cavalinho está finalizado. Aí eu resolvi fazer uns pontinhos nessa parte do balancinho, porque ficaram alguns espacinhos, pequenos espaços que estava aparecendo o tecido. Aí eu resolvi pegar essa cor mais clara e fazer alguns pontinhos. E finalizamos o nosso cavalinho. Gostou? Gente, eu achei lindo, ficou muito fofo, né? Isso fica muito legal num quartinho de criança, numa porta de maternidade. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Você que adquiriu a apostila, muito obrigada. Quem não adquiriu, tá na descrição desse vídeo o link. Espero que vocês gostem e vem mais riscos bonitinhos por aí. Um beijo e até o próximo vídeo.